Olá! Hoje nós estamos fazendo uma grande descoberta. Quer dizer, estamos revelando uma grande descoberta. Aqui atrás de mim está duas mós. Você já ouviu falar de mó? A Bíblia fala sobre a mó. Lembra quando o Senhor Jesus disse que aquele que afasta uma criança dele, o que faz se desviar uma criança, é melhor que ele colocasse uma mó sobre o pescoço e se atirasse ao mar? Então, ele está falando exatamente disso aqui, ó. Ele estava falando dessas pedras de moinho, a mó que era usada antigamente, nos tempos bíblicos, para fazer a farinha do trigo, a farinha do grão. Ponhava-se o grão, usava-se a mó para fazer a farinha. Então nós estamos aqui com duas mós, ou seja, um jogo de mó, para nós restaurarmos essas peças. Não se sabe exatamente quantos anos ou quantos séculos elas têm. O que se sabe é que elas deixaram de ser usadas por muito tempo depois da modernidade. E nós vamos agora resgatar esta história da mó e utilizá-la para fazer uma farinha de trigo, uma farinha de milho para os nossos tempos. E vamos ver o que temos de bom nessa mó tão falada, ou nessas mós tão faladas. Você vai acompanhar agora a restauração de um moinho antigo, um moinho dos tempos bíblicos. Nós vamos apresentar algumas verdades bíblicas através desta reconstrução do moinho de mó, o moinho bíblico. Agora nós vamos aprender alguma coisa a mais com essas mós. Quando nós entendemos que aquilo que nós fazemos, devemos fazer bem feito, não é diferente com a mó também. A mó também tem que ser cuidada. A mó precisa ser zelada para ela poder produzir. Você não pega uma pedra e fica o tempo todo usando ela da mesma forma. Precisa cuidar da pedra. Como é que a gente pode cuidar da pedra? Talvez isso soe de uma maneira estranha para muita gente. Mas a pedra, a gente cuida dela desta forma. Com o martelo. O martelo de ponta e um martelo de corte. A pedra, para poder produzir a farinha, ela precisa estar afiada, pedra afiada. Nós estamos falando da época da pedra polida, né? Nós estamos falando de algo muito antigo. E aí, para a mó poder produzir o que o homem esperava dela, o homem precisa de afiar ela sempre. Você vai acompanhar agora como é que a gente afia uma pedra de mó. Isso serve para nós. Precisamos também estar sempre bem afiado, atento, preparado para aquilo que nós temos que fazer. Porque se não estivermos afiado, preparado, estivermos atentos para as nossas funções, a gente vai ficar patinando sempre sem produzir algo significante. Se a gente não picar a pedra ou afiar a pedra e colocar o trigo na pedra, o trigo vai ser queimado pelo atrito da pedra e não vai ser moído. Ele vai vidrar. A pedra vai perder o sentido, ela apenas vai ficar girando sem produzir farinha. Mas se picarmos a pedra,
a pedra vai produzir farinha. Nós, na nossa vida cristã, se não deixarmos ser trabalhado pelo Senhor, nós também vamos ficar patinando no mesmo lugar sem produzir fruto nenhum. Então, com esta lição da Mó, deixe ser trabalhado e cuidado pelo Senhor, mesmo que isso pareça ser dolorido em algumas ocasiões, mas vale a pena, porque assim nós poderemos produzir os frutos. Vem comigo, conheça como afia a Mó para produzir o pão. E para você que está nos acompanhando sobre a restauração da Mó, do moinho de pedra, da moenda, do moinho do tempo bíblico, dos tempos bíblicos, nós começamos a mostrar a restauração de uma moenda, aquela que é falada na Bíblia. Nós falamos sobre afiar a Mó, preparar a Mó para ela ser útil, para dar melhor desempenho. Então nós mostramos os martelos, os modelos de martelos que eram usados antigamente
para afiar a mó, né? Um martelo de ponta e um martelo de fio. E nós começamos então a trabalhar a mó, a afiar a mó. Na verdade, mostramos como se era feito. Agora, as coisas mudaram. A mó continua sendo a mesma. Na verdade, no caso de restaurar a mó, é a mesma, porque a pedra é a mesma, ela não se cansa, ela não se envelhece. Mas nós temos uma outra ferramenta, esta aqui, ó. Esta aqui, o nosso querido seu José está nos auxiliando, ele que é técnico em usar esse tipo de ferramenta. Nós estamos usando essa ferramenta. Essa é uma ferramenta moderna, é uma ferramenta elétrica, não existia eletricidade naquele tempo. No entanto, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Como você pode ver, o objetivo do martelo era fazer os frisos na pedra para que o grão, a farinha do grão pudesse sair para ser então utilizada. O friso era feito desta forma, com o martelo. Mas agora nós usamos esta ferramenta que faz um friso ainda melhor. É uma ferramenta moderna e o friso fica melhor, mais bem feito e muito mais rápido ainda. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a mó continua sendo a mesma. O friso continua sendo necessário, mas a maneira de fazer o friso está moderna. Nós temos como fazer um friso, ou seja, as raias da mó, com muito mais agilidade e com muito mais perfeição. E onde nós podemos chegar com isso? Quero dizer a você que talvez você esteja firmado num conceito religioso, um conceito de costumes, e não muda isso por nada. Olha o exemplo da mó. O princípio da raia da mó continua sendo o mesmo, ela é necessário. A mó continua sendo de pedra, só que nós usamos ferramentas novas, nós modernizamos e não perdeu a essência. Esse é o princípio. A mó precisa ter raia. Nós usamos uma máquina moderna para fazer a raia. A mó tem que ser de pedra e continua sendo pedra. Os homens continuam trabalhando na mó, com o mesmo princípio, mas com modernidade. Então, você e eu podemos modernizar com santidade, sem perder os princípios. O princípio continua sendo o mesmo. A forma de fazer pode ser melhorada. Então, será que nós estamos deixando de fazer alguma coisa que pode ser melhor e continuarmos fazendo o que achávamos que era bom só porque ele era desta maneira? Temos medo de modernizar? Nós temos medo, devemos ter medo de fazer o que é errado, mas modernizar para fazer o certo não precisa ter medo. Vamos arriscar e fazer ainda melhor para termos melhor resultado. Na sua igreja você pode modernizar sem perder a santidade. Você pode ser pessoa moderna sem ficar preso em costumes, em religiosidade, aquela que oprime. Você pode ser moderno, santo e honesto. Você pode ser moderno e servir a Deus com santidade. Vamos modernizar. Os princípios são os mesmos, mas a tecnologia pode ser de agora. Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, para que você possa compreender algumas outras coisas que nós vamos exemplificar com a restauração desta mó. Um grande abraço e até o próximo.